Voltamos a apresentar Broncas da Cidade, com Sérgio França. Estamos de volta e no comando do Bronca da Cidade, o destemido apresentador Sérgio França, o homem da bronca. Esse é Sérgio França, esse não tem medo de nada. Estamos de volta com Broncas da Cidade, sempre agradecendo o carinho de sua audiência e essa paciência de estarmos sempre juntos, porque muitas vezes nós estamos aqui e é sempre uma briga constante, né? Para que possamos levar informação para você lá do outro lado. E esse cansaço diário nosso, ele simplesmente, muitas das vezes, nos traz problemas enormes. Eu gostaria muito de falar abertamente, mas uma hora eu falarei para vocês o que nós passamos quando trabalhamos em prol da sociedade. E graças a Deus eu tenho amigos que sempre estão do nosso lado e que estão sempre lutando pelo bem. Eu estou do outro lado com um dos mais brilhantes delegados de polícia, Dr. Vinícius, que além de delegado também é diretor da seccional, da 21ª Seccional de Polícia Civil. Dr. Vinícius, bom dia para o senhor. Bom dia, Sérgio França, é sempre uma grande satisfação. Doutor, no final de semana, a satisfação primeiro é nossa, sempre, e no final de semana que passou, nós recebemos uma imagem de pessoas roubando. O que representa essa imagem? O senhor já está assistindo em casa também? O que aconteceu nessas imagens aí, doutor? Isso ocorreu no final de semana, durante a madrugada. 3 indivíduos invadiram uma loja de eletrônicos, ali na feira da Folha 28, e furtaram diversos produtos, entre eletrônicos e acessórios, e empreenderam fuga. Pela sorte do empresário, ele tinha câmeras de segurança que filmou toda a ação dos criminosos. Essas filmagens foram disponibilizadas à polícia. 2 horas após o registro da ocorrência, 2 desses indivíduos já tinham sido capturados pela polícia. Grande parte dos objetos furtados também foi recuperada. Os indivíduos presos foram a mulher e este que aparece com o braço todo tatuado. E existe um terceiro coautor desse crime que nós estamos empreendendo diligência com o objetivo de capturá-lo. É o único que ainda está em fuga. E o prejuízo foi muito grande do empresário, doutor, com relação a esses roubos na loja dele? Justamente, além de furtarem objetos de relevante valor, caixa de som, videogame, além do furto, os assaltantes ainda deixaram um rombo no telhado, meu Deus, da loja. Por azar do empresário, de madrugada choveu muito. Então, o que eles não furtaram, a água destruiu. Mas, felizmente, 2 já estão presos e grande parte dos objetos furtados foram recuperados. O que eu comentava há poucos instantes, delegado, que a polícia faz um eterno trabalho de enxuga-gelos. Olha a dificuldade que a polícia tem de colocar os vagabundos na cadeia, não meça esforços, foi lá buscar os caras, descobriu, porque a polícia sabe todos os bandidos, a polícia conhece todas as áreas, sabe quem são os bandidos da área A, B, C, é um trabalho gigantesco e brilhante dos policiais civis. Aí o senhor com seus homens buscou os bandidos, colocou na cadeia. Agora, eu sei que não é trabalho do senhor fazer o julgamento das leis, não é? Só que também não é justo um trabalho bonito desse, né? A gente sabe que em tempos de pandemia, a dificuldade que as pessoas têm de vender, os comerciantes, grande parte fechando as portas, porque muitos não voltarão devido a esses lockdowns, né? E aí, quando o camarada não tem o prejuízo do roubo, a chuva acabou com tudo que o cara tem lá dentro de eletrônicos. Aí a polícia põe na cadeia e os bandidos já vão ser soltos com toda certeza, se não saírem no chamado... como é que é aquela audiência de custódia? O senhor pode nos informar se já saíram na audiência de custódia? Sérgio, eu não tenho ciência. A gente não fez ainda o acompanhamento desse processo, porque o delegado, se estiver preso, ele tem um prazo de 10 dias para relatar. Então a gente verifica se está preso ainda ou solto por volta do 10º dia. Eu não sei precisar,
Mas, via de regra, infelizmente é bom se dizer, autores de furto são liberados rápido. E é uma situação que causou um grande prejuízo para o proprietário do estabelecimento, mobilizou a polícia, que se sensibilizou com essa vítima. Foi feito um trabalho conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar. O casal que foi preso, eles foram presos pela equipe da Polícia Militar do Jardim Coelhão, e o outro indivíduo ainda estamos no encalço dessa pessoa. Mas, infelizmente, é algo trabalhoso que às vezes a gente ainda se surpreende. Uma soltura rápida, né, do responsável pelo crime. Aí é que tá, né? Não é culpa da polícia. Muita gente diz, a polícia solta, a justiça... a polícia prende, a justiça solta. Não é bem a justiça não, gente. É o político que você vota, que faz uma lei fajuta, e aí simplesmente o juiz tem que julgar o que diz a lei. Então, a polícia todos os dias toma tiro na cara para buscar esses elementos, né? O perigo é muito grande. O cidadão lá, que é empresário, um pequeno empresário, com toda certeza, toda a sua grana está ali junta para ele fazer o negócio para sustentar a família dele, e aí vem um elemento desse, rouba, dá um prejuízo gigante, né? Um prejuízo enorme, e simplesmente o camarada desse daqui a pouco está nas ruas. Daqui a 10 dias eu aposto que esses elementos estarão nas ruas. Doutor, com relação também, teve aí um assassinato, né, no bairro da Independência. Por mais, já se sabe também que é outro grande trabalho que a Polícia Civil tem feito na cidade e na região. Os homicídios, grande parte dos homicídios, eu diria mais de 70%, são elucidados. Mas é um caso isolado, um homicídio como esse, né, doutor? É verdade. Aqui em Marabá a gente vinha experimentando um decréscimo dos números de homicídio. Alguns dias não tinha homicídio aqui no município, mas infelizmente nesse final de semana houve uma ocorrência dessa natureza. E o mais lamentável é que autor e vítima são primos. O Danilo, a vítima, consumia bebida alcoólica com seu primo na casa de parentes. Houve uma discussão acalorada que evoluiu a vias de fato. Como resultado, o Danilo levou uma facada no pescoço. Ele veio a óbito e o seu primo, autor do crime, empreendeu fuga do local. Polícia Civil esteve levantando as primeiras informações, já se encontra no estágio avançado de apuração. E a gente trabalha com o objetivo de capturar o autor desse crime. Doutor, e o motivo pelo qual, embora não existe motivo para nenhum tipo de homicídio, mas a discussão, já se sabe qual foi o conteúdo dessa discussão para chegar a tal ponto, doutor? Motivo banal. Eles estavam consumindo bebida alcoólica, iniciou-se uma discussão banal que se virou em luta corporal, eles brigaram, resultando nessa tragédia. O autor golpeou o próprio primo na garganta. Quer dizer, é um crime completamente evitável, porque bastaria uma maior civilidade e respeito pela vida humana dessas pessoas. No entanto, não é previsível por parte da polícia, não é algo que seja na esfera de controle da polícia. Lamentavelmente, uma tragédia familiar. Doutor, e as ocorrências do final de semana? O senhor dá destaque para algumas ocorrências dessas aí. Qual, na sua análise, como chefe de polícia, como delegado de polícia, o senhor pode nos dar maiores detalhes? O plantão do final de semana, Sérgio, foi relativamente tranquilo. Houve essa situação da prisão desta dupla, desse casal que participou do furto ao estabelecimento comercial. Além disso, 2 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Elas consumiram bebida alcoólica antes de assumir a direção de veículo automotor. Uma delas, inclusive, se envolveu numa colisão no trânsito. Ambas foram presas por embriaguez ao volante e ainda houve uma situação de violência doméstica. O companheiro agrediu sua própria companheira no âmbito do lar conjugal, causou hematomas no rosto da mulher. A polícia militar esteve de pronto no local e efetuou a prisão do agressor. Tanto o agressor quanto os motoristas embriagados, todos foram presos em flagrante. Doutor Vinícius, com relação, o senhor falou a bebida alcoólica, eu vou lhe perguntar, como profissional de polícia, ao que o senhor atribui? Infelizmente nessa cidade as pessoas têm o hábito de dirigir, beber e dirigir.
né? E a prova de que as polícias têm feito um trabalho grande, que está toda semana, sempre tem notícias de embriaguez ao volante. O que o senhor atribui a algumas pessoas ainda acharem que podem dirigir, beber e dirigir? É verdade, isso é toda uma questão cultural que aos poucos toda a sociedade vem unindo esforços para moldar, Sérgio. Na verdade, não é algo que tem mais lugar na nossa sociedade. Essa recomendação, se for beber, não assuma a direção de veículo automotor, é um conselho que todas as pessoas estão cientes, mas o que ocorre é que muitas delas não se adequam a essa nova realidade, que a gente observa, geralmente aos finais de semana, uma quantidade grande de condutores embriagados. Nesse final de semana, foram só 2. Já houve final de semana em que 10, 12 motoristas embriagados foram presos em flagrante. E muitos deles vêm aprendendo dessa forma, da forma mais difícil, que é pela repressão penal. Que, infelizmente, também se observa que a lei é muito falha, branda para esse tipo de elemento. Porque muitos desses aí bebem e produzem homicídio, matam pessoas, né, doutor? Matam pessoas, já é provado isso na cidade, né? Verdade, inclusive, há um bom tempo atrás houve uma alteração no Código de Trânsito, em que se um motorista embriagado causar uma lesão corporal, ou seja, atropelar alguém, se envolver numa batida, ou provocar a morte de uma pessoa, um homicídio no trânsito, a pena foi extremamente agravada. E não é passível pagar fiança na delegacia, nesses casos. Então, o motorista envolvido em morte no trânsito, que a gente chama de homicídio culposo na direção de veículo automotor, além da pena ter sido bastante agravada, ele não paga fiança na esfera policial. Essas pessoas têm permanecido presas. A polícia tem feito um bom trabalho, a gente sabe disso. O senhor, inclusive, tem feito um bom trabalho na cidade, né, na região, também diga-se de passagem, mas, infelizmente, as leis ainda precisam mudar. E isso vale para o senhor que me assiste, para a senhora, de indagar sempre o que é que o teu político tem feito, quais as leis, o que ele produziu, porque nós estamos trabalhando todos os dias, a polícia está em campo. Você vê o trabalho de um delegado, trabalho árduo dos agentes de polícia, dos policiais militares também, para o nosso trabalho aqui de denunciar, colocar no ar. Quando eu ponho uma entrevista dessa no ar, vocês não imaginam a quantidade de ligações que vem para a presidência da empresa pedindo para eu não continuar batendo. Porque, infelizmente, alguns elementos dessa cidade, muitos inclusive, gente de dinheiro, que acha que pode beber e dirigir. Mas a Polícia Civil não tem esse negócio não. Foi pego, senta a pulseira, né, doutor? Justamente. Essas pessoas são encaminhadas para fazer o teste do etilômetro, que é o popularmente conhecido por bafômetro, ou muitas delas, mesmo se recusando, caso elas estejam evidentemente embriagadas, aquela pessoa muito nervosa, cambaleando, a pessoa está visivelmente embriagada, mesmo que ela se recuse a soprar o etilômetro, ainda assim ela é autuada, por estar num estado evidente de embriaguez alcoólica. Aí vale a palavra do policial, né? Que diz, olha, o senhor está com aspecto, seus olhos estão vermelhos, a boca está enrolando, o cheiro de álcool, o senhor está embriagado. E aí cabe a ele se dizer que não está e fazer o teste, porque quem cala consente, né? É assim que funciona, né, doutor? Justamente, o policial faz o teste de aparência, isso logicamente é corroborado por testemunhas, além do que a opção de encaminhar o suspeito de estar embriagado para o Instituto Médico Legal, em que um médico vai dizer tudo isso. Doutor, uma outra pergunta para encerrar, eu sei que o senhor agora pela manhã está muito corrido aí, ocupado, é com relação à ordem crescente, por mais que a polícia tenha atuado aí na violência doméstica. A gente sabe que a Polícia Civil já tem uma delegacia especializada, inclusive na cidade, mas parece que os homens continuam mais covardes ainda, né, doutor? Sérgio, providências importantes foram adotadas para minimizar e para lutar contra esse problema que é a violência de gênero, né, a violência contra a mulher. A Delegacia da Mulher aqui em Marabá, ela está trabalhando em regime de plantão, aos sábados e domingos, 24 horas aberto, porque sábado e domingo
são os dias em que mais ocorre violência contra a mulher, então a Delegacia da Mulher está de portas abertas para atender esses casos de forma especializada. E o que eu digo, Sérgio, na verdade não é que aumentou o número de casos de violência contra a mulher. O que ocorreu foi o aumento do número de mulheres que estão denunciando seus agressores. Porque quando o Estado, o poder estatal, ele propicia esse anteparo de proteção para a vítima, ela percebe que ela não está sozinha, ela se encoraja. Ela vem denunciando seus agressores, a polícia vem adotando providências enérgicas, essas pessoas estão sendo presas e processadas. Inclusive, caso a vítima peça, elas estão sendo proibidas de se aproximar da vítima, filhos e familiares. Doutor, o senhor é sempre muito gentil com a imprensa, é meu amigo, gosto de entrevistar, porque sempre entrevista clara, não tem arrudeio. O senhor é preto no branco, é feito caldo de cana, a cana vai entrando, moendo e saindo líquido ali, então não tem muita de enrolar, não é? Eu queria lhe fazer uma outra pergunta, com relação à determinação do lockdown, né? Não é bem lockdown para Marabá, mas existe uma determinação que até as 22 ou 23 horas não é permitido a circulação de pessoas nas ruas. E a Polícia Civil tem atuado por crime de desobediência, não é? Certamente. Existe um questionamento sobre essa diretriz de restringir a circulação de pessoas. Ocorre, Sérgio, que o que eu penso no frigir dos ovos e o que eu acho que é o que tem que ser de fato discutido. Existe uma pandemia, muitas pessoas estão morrendo e o isolamento social é uma medida eficiente. Então o que eu peço para a população em geral é que se atenda essa diretriz, que o único objetivo dessa diretriz é preservar a saúde e a vida das pessoas. A Polícia Civil está atenta, ela vem fiscalizando o cumprimento do decreto na íntegra, mas só que a gente não gostaria de agir de forma repressiva. Muito do papel que a polícia vem executando é de caráter educativo, é para conscientizar a população. As pessoas são orientadas a se comportar dessa forma porque é bom para elas e é bom para toda a coletividade. Então a gente pede que a população coopere com essa prática, porque a polícia está fiscalizando. Doutor Vinícius, muito obrigado pela sua participação nesta manhã. Lembrar ao senhor que a casa está sempre aberta agora com essa nova tecnologia, né, de poder participar, e estamos sempre juntos. Muito obrigado, viu, doutor Vinícius? Já agradeço imensamente você abrir esse canal de comunicação entre a polícia e a sociedade. A gente precisa expor, prestar contas à sociedade do trabalho que a polícia vem realizando e, da mesma forma, deixar uma porta aberta para cobrança. Nosso gabinete fica de portas abertas e estamos à disposição. E eu vou aí dar um abraço no senhor, faz tempo que eu não tomo aquele cafezinho aí, cafezinho bom, chique, de qualidade, também você encontra lá na delegacia de polícia, porque lá é o café pilão, né, doutor? Vai ser uma grande satisfação, vai ser uma grande satisfação, meu amigo, espero aqui de portas abertas. Obrigado, doutor Vinícius, competente delegado de polícia que tem atuado bastante na região. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade.